Olá, turma. Aqui é o professor Jonathan Castelli e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do governo Dutra, né? Onde a gente parou na nossa última aula. Então, na última aula de economia brasileira contemporânea, a gente começou a discutir brevemente o governo Dutra, né? Então, dentro desse contexto, só para retomar o ponto que a gente tratou, o governo Dutra ele representa uma retomada da democracia no Brasil, né, iniciando-se ali em 46, após a ditadura do Estado Novo. E ele está dentro de um contexto internacional de reconstrução do sistema monetário internacional após a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período a gente tem o estabelecimento do sistema de Bretton Woods, né, a retomada do padrão ouro, mas um padrão do ouro dólar, né, ao invés da libra. Os Estados Unidos ele se configura como a grande liderança dos países capitalistas ocidentais. E nesse sentido, né, se tensionava reconstruir também a ordem liberal anterior então a todo o período das crises econômicas da década de 30, da Segunda Guerra Mundial. E nesse sentido, o governo Dutra, né, ele vai buscar se alinhar aos Estados Unidos, tanto por uma questão de maior afinidade por parte do Dutra, como também por questões de acreditar que depois da Segunda Guerra Mundial o Brasil teria se tornado um aliado relevante para os Estados Unidos, tanto por ter uma relação comercial mais estreita, né, onde a nação estadunidense passou a ter déficit comercial conosco, e ao mesmo tempo, por a gente ter enviado soldados, né, à Força Expedicionária Brasileira para lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, o Dutra ele tinha uma pretensão de conseguir maior apoio dos Estados Unidos para a realização de investimentos, para a realização de reconstrução das Forças Armadas, né, e de encaminhamento e de bom desempenho para o seu governo. Por outro lado, também o Dutra ele tinha a crença, né, que o Brasil estava numa condição externa muito favorável devido às divisas internacionais acumuladas ao longo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, diferente do governo Vargas, que teve que enfrentar uma falta de divisas no governo provisório, aqui o Dutra ele tem, pelo menos na aparência, uma condição melhor em relação a isso, né, o que daria uma maior possibilidade de atuação na política cambial de forma mais livre, né, e com mais autonomia. Como consequência também, o que o Dutra faz logo de cara é se adotar de uma política de caráter mais liberal e liberar a conta de capital do balanço de pagamentos ao longo de todo o seu governo, tá? Como a gente comentou anteriormente. E isso também está alinhado não só aos interesses de se aproximar aos Estados Unidos, como ao próprio ethos do debate público da época no Brasil sobre economia. Então a gente tem que lembrar que desde 44, quando houve o debate entre Simons e Goudin, né, embora Simons tenha apresentado argumentos muito sólidos pró-planificação, pró-indústria, o Goudin foi o grande vencedor político, né, tanto que ele vai ser ministro da Fazenda posteriormente, lá no Café Filho. E dessa forma, a perspectiva do Goudin, né, defendendo uma política de maior abertura econômica, de menor intervenção, né, baseado na teoria ricardiana de vantagens comparativas,
de defesa do livre comércio e da vocação agrária do Brasil, né, o Dutra também, num primeiro momento, seguiria essa lógica, né, que era o que se defendia até para se afastar do modelo varguista, né? Embora o Dutra tenha sido ministro da guerra do Vargas, ele e tenha também sido uma liderança na Revolução de 30, ele tenta manter um certo afastamento da política econômica do Vargas, pelo menos no início do governo, né? Para mostrar-se um político diferente, né? Um político da redemocratização, tá? Então, o governo do Dutra, no quesito da política econômica, ele tem duas fases muito claras, tá? Então, aqui a gente separou a política econômica em política cambial, porque o câmbio ele tem uma participação muito forte nesse período da substituição de importações e por outro lado, a política monetária e fiscal, tá? Então, no lado da política cambial, né, ali em 46, ele vai iniciar ela com uma política liberal, né? Então ele rompe com aquela ideia do licenciamento de importações, com a centralidade do câmbio e passa a liberar, né, o mercado cambial brasileiro, não intervindo nele e não fazendo também constrangimento às importações, tá? Então de 46 até 47 é isso que o Dutra vai fazer, como disse, se aproximando então do que os Estados Unidos defendia como receituário econômico para os países em desenvolvimento, né? Até para conseguir apoio financeiro, para financiamento da dívida, financiamento de propostas de investimento. Do outro lado, na política monetária e fiscal, né, ele também vai combinar esse liberalismo internacional com uma política ortodoxa, né? Então, de 46 até 48, o Dutra vai se adotar de uma política contracionista, né, tanto de austeridade fiscal, mas também, né, uma política monetária contracionista, até para tentar resolver o problema causado no governo Vargas de inflação, né? Então a gente lembra que um dos grandes problemas que o Vargas enfrenta no final do seu governo é uma alta da inflação decorrente tanto da entrada de divisas e da dificuldade de fazer o processo de esterilização monetária, como também do próprio processo de expansão das exportações e da falta decorrente disso de produtos manufaturados e agrícolas domésticos, né? Então isso faz com que haja uma pressão maior sobre os preços no mercado nacional, né, causando uma escalada da inflação nesse período, tá? Então era urgente, né, de forma no âmbito conjuntural, que o Dutra atacasse a, a inflação e tentasse resolver ela. Então o mecanismo adotado foi uma política mais ortodoxa para tentar conter ela, tá? Contudo, o resultado que a gente vai ter no Dutra, tá? Que é o que a gente denomina de, por o motivo dele ser um presidente desiludido, é que efetivamente, né, ele não vai conseguir o apoio esperado dos Estados Unidos. Esse aumento, né, das importações vai fazer com que as divisas internacionais do país caiam drasticamente, se a inflação não seja contida, a gente tem um problema de desvalorização cambial e tudo isso vai gerando um cenário econômico bastante deletério para o governo Dutra e causa uma crise externa, né? E nessa crise externa e sem o apoio dos Estados Unidos, o Dutra então decide romper, né, com essa fase liberal, com a ortodoxia e passa a se posicionar de maneira mais intervencionista e mais próxima de uma lógica desenvolvimentista, né? Inclusive com apoio maior à indústria,
Tá? Então, lá em 48, 49, ele vai substituir o ministro da Fazenda e iniciar sua segunda fase de política econômica, em que ele se torna um governo mais desenvolvimentista, né, adotando-se então de um contingenciamento de importações de 47 até 1950 e também uma adoção de uma política monetária e fiscal mais flexível do fim do ano de 49 até o final do seu governo, tá, em 1950. Isso também diz respeito a uma lógica política do Dutra, à medida que ia se aproximando do final do governo e se aproximando também as eleições, embora não houvesse reeleição pela Constituição de 46, havia, né, a intenção de manutenção do projeto nacional, né, do projeto político do Dutra, né, e de criar né, alguém que o sucedesse, né? Então, também tem esse fator político que vai fazer com que ele se adote uma política um pouco mais heterodoxa para tentar conter os ânimos da população que estava descontente com o governo. Como a gente falou na última aula, o Dutra, diferente do Vargas, ele vai, e até ele sendo eleito pelo PSD, ele tem uma aproximação maior com as oligarquias, ele vai ganhar inclusive apoio da UDN ao longo do governo e vai se adotar de políticas que não necessariamente são trabalhistas, né? Ele, por exemplo, ao longo do governo do Dutra, o salário mínimo vai ter uma queda no seu valor real de 40%. Ele não vai fazer uma recomposição do salário. Então, isso mostra também que ele não tinha uma preocupação tão forte com a questão trabalhista como Vargas, por exemplo, tinha, como o Jango também vai possuir. Tá? Então, entrando com mais detalhe na política do Dutra, quando ela começa, né, o Dutra vai dar, como eu disse, vai iniciar o seu governo com ideias tipicamente liberais, inspirados nos princípios de Bretton Woods, né, então com a defesa do livre mercado, né, a perspectiva de que a partir do crescimento do comércio internacional a economia avançaria, a gente exportaria mais, teria mais fluxos de capital para o nosso país, que possibilitaria também a atração de maiores divisas, de investimento externo direto e de crescimento econômico. Por isso, como eu comentei também, o Dutra vai manter ao longo do seu governo sempre aberto a sua conta de capital para tentar atrair esses fluxos. Né? Então, o governo do Dutra acreditava que à medida que o mundo estava rapidamente se readequando ao novo sistema internacional, a tendência era de crescimento das exportações. E uma expectativa de que os preços do café, que era o nosso principal produto ainda, né, se elevassem. Então, até porque o Brasil auxiliou os aliados na guerra e por esse motivo também deveria receber auxílios do BIRD, né, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, né? E ao se adotar de política liberal, isso também abriria espaço para atração de capital estrangeiro, né? O que, na visão do governo, seria uma solução duradoura para o problema de déficits externos, do estrangulamento, né, externo que frequentemente acontece com o Brasil, da falta de divisas estrangeiras. Né? Havia essa visão otimista em relação às condições externas para a economia brasileira. Por isso, a gente pode entender, né, o Dutra, e aqui citando lá o artigo do Paulo Zaluti Bastos, como um presidente desiludido, né, porque ele tinha uma forte ilusão e uma crença nesse sistema de reconstrução do sistema monetário internacional pós Segunda Guerra Mundial, acreditando que ao se alinhar ao liberalismo seria um caminho, né, para que a economia brasileira realmente pudesse se expandir, né, e ter sua rota de desenvolvimento sustentável, né? E também, né, como eu comentei que ele vai acabar sofrendo essa desilusão liberal,
também a sua política econômica vai ser pendular, né? Ela vai começar num ponto, né? Num extremo de busca de maior liberalização possível e terminar num ponto de maior heterodoxia. Olhando para a economia interna, né, a gente tinha, mais uma vez, a controvérsia do planejamento, né, do quanto que a economia poderia sofrer intervenção econômica, onde publicamente quem teve vitória no debate foi o Eugênio Goudin, o que mais uma vez reforça aquela perspectiva de que era necessário se adotar de uma política mais liberal, tanto no âmbito interno quanto externo. Dentro da herança da guerra que o Brasil teve, se tinha um balanço de pagamentos com superávit, com acúmulo de reservas, e uma inflação elevada, onde o diagnóstico principal era o déficit público e a política monetária. Tá? Esse diagnóstico muito inspirado também no Goudin. Lembrando que o Eugênio Goudin entendia que uma das causas da crise inflacionária do Brasil era o processo de industrialização se dar de maneira artificial. Então o Brasil ele avançava sua indústria sem ter condições de gerar os próprios insumos para dar continuidade a esse processo. Então, à medida que a indústria avançava, ela precisava importar mais insumos e bens de capital, e como a gente estava no contexto externo de deterioração das condições de importação, com o aumento do preço desse tipo de produto, acabava se tendo como consequência o aumento do custo de produção e, decorrente disso, uma inflação doméstica maior. Né? Então, para o Goudin, a industrialização seria a causa da nossa inflação nesse período, tá? E por esse motivo também o Dutra ele vai seguir uma perspectiva inicialmente de não ser um apoiador de maneira mais declarada a industrialização como estratégia de desenvolvimento nacional, tá? A gente tem uma situação favorável que a adoção de política fiscal e monetária ortodoxa, né, dado o contexto externo, e que permitiu então a liberalização do câmbio e do comércio. Né? Então se adotou um mercado cambial livre, né, com a abolição das restrições vigentes para importação, principalmente, e se mantém um câmbio fixo, né, se adotando um mercado, um padrão dólar, né, o padrão dólar-ouro, onde se estabelece uma paridade de 1 dólar para 18,50 cruzeiros. Tá? Apesar da inflação brasileira ser o dobro da dos Estados Unidos, a gente não muda nessa paridade, para inclusive ter algum grau de competitividade internacional e possibilitar a maior importação. Dentro da política cambial do Dutra, a gente tinha alguns objetivos bem claros. Né? Então, o primeiro é que havia uma demanda contida de matérias-primas e bens de capital. Então, ao tentar manter um câmbio um pouco mais valorizado, se visava reequipar a indústria nacional. Tá? Mesmo que essa indústria não fosse o principal foco do governo, como era no Vargas, havia-se o entendimento da necessidade de modernização desse parque industrial existente, até como forma de conter a inflação. Por outro lado, né, assim, ampliando a produtividade do trabalho, né, e a quantidade de bens ofertados na economia nacional. Havia também uma política anti-inflacionária, né, então com um câmbio mais valorizado, o preço dos bens de consumo importados cairiam, né, então com importações mais baratas, a pressão inflacionária doméstica seria menor, né, embora, né, a gente tivesse, por outro lado, que o acúmulo de reservas internacionais pressionassem a política monetária também, no sentido de que tu precisava fazer o processo de esterilização monetária do câmbio, né? E como a gente não tinha ainda
um mercado de títulos da dívida pública, esse processo de esterilização era mais complicado de ser feito, né? Então, para fazer a esterilização, né, sem gerar pressão inflacionária, o governo teria que se adotar de uma política contracionista, né? Então, ele emitia moeda para poder comprar, né, os dólares no mercado cambial, mas em consequência ele tinha que se adotar de uma política de juros mais elevada, né, e de outros mecanismos que reduzissem a liquidez do mercado financeiro, né, do mercado interbancário, né, um aumento da taxa de redesconto, por exemplo, também, para dessa forma ter um efeito anti-inflação. A política cambial também tinha uma compatibilidade com a ideologia liberal predominante e com os compromissos internacionais do país, onde mais uma vez se destaca o estímulo à entrada de capitais, particularmente com com a liberalização da conta capital do nosso balanço de pagamentos. O grande problema, né, desse arcabouço de política econômica que o Dutra estabelece é a desmontagem da ilusão liberal, né? O fato das expectativas internacionais não se sustentarem. Já em 47 já fica claro que o mundo pós-Bretton Woods não é como se imaginava inicialmente, pelo menos não no curto prazo, né? Então há uma reversão da posição dos Estados Unidos quanto à mobilização dos recursos internacionais, em que acreditava-se, né, que os Estados Unidos ficaria mais favorável a realizar fluxo de capital para a América Latina e em especial para o Brasil, que fora seu aliado na guerra. Mas o fato é que depois da Segunda Guerra Mundial a gente tinha um problema de reconstrução da Europa e do Japão, né? Então os Estados Unidos vai lançar o Plano Marshall e deixar o Brasil e a América Latina de lado nesse primeiro momento, né? Acreditando-se que apenas abrindo o seu mercado para os produtos desse país já era suficiente para a reconstrução das suas economias, né? Então, os Estados Unidos adotam o Plano Marshall, faz fluxos financeiros muito fortes para o Japão e para a Europa, e isso também vai provocar no mercado internacional uma falta de dólares, né? Então, num primeiro momento, os Estados Unidos como hegemon ainda não está se adotando daquela posição que o hegemon tem que ser de ser um exportador de capital, né? E assumir déficits comerciais com os demais países, né? Então isso é um processo lento aqui que vai se ajustando ao longo de Bretton Woods e vai causar também essa falta de dólares no mercado internacional. O capital privado, né, as grandes corporações não fazem grandes fluxos no período, tá? Então, tanto porque existia uma restrição de saída de capital privado nos Estados Unidos, como havia uma expectativa também de desvalorização do câmbio, o que faria com que esse fluxo, né, não ocorresse de maneira imediata e de fato acabou faltando então para a realização dos planos de financiamento externo para o governo Dutra, né? O outro lado também é que tem uma retomada do comércio internacional, né, tentando, na lógica de Bretton Woods, não cair no mesmo problema que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial, que levou ao maior protecionismo, mas é uma retomada lenta, uma retomada difícil, que boa parte dos países estão destruídos, que a oferta de bens internacionais é menor, há uma falta de moedas conversíveis no mercado internacional. Então isso vai gerar para o Brasil alguns problemas na balança comercial, né, entre eles com o preço do café caindo, né, em decorrência do menor aceleramento desse mercado, tanto americano quanto europeu. Né? Embora o Dutra esperasse, né, que o preço do café crescesse muito depois do final da guerra, o fato é que o café ele é um produto de baixa essencialidade. Né? Então, por mais que
as condições externas estejam um pouco melhores do que durante a guerra, mesmo assim, é, o café não tinha uma demanda elástica, né? E para se agravar pior, né, a situação, em 47 a gente tem uma reversão cambial, tá? Primeiro com uma forte queda das reservas conversíveis, isso decorre muito desse processo, né, de abertura do mercado de câmbio e do abertura da conta de capital, e da queda, né, dos contingenciamentos de importação. Então, há um aumento das importações de forma bastante alta, né, no início desse governo. É comum ter uma crítica ao governo Dutra de que ele teria gasto todas as divisas internacionais com quinquilharias, tá? Gastou com gastos com consumo suntuoso, etc. Mas não foi bem assim, né? O fato é que o Brasil não tinha tantas reservas conversíveis como se esperava, e quando se abriu a economia, enfim, né, o pouco de aumento das importações foi suficiente para a gente viver uma escassez de dólares, tá? As exportações, elas crescem no período, mas crescem muito menos que as importações, né? Então a gente tem um crescimento de 30% das nossas exportações, principalmente bens primários. E lembrando, um ponto também importante, que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Europa, eles deixam de ser grandes fornecedores de manufatura para os países da América Latina e para a África. E o Brasil acaba assumindo esse papel, né? Principalmente aqui na América do Sul e também exportações para a África do Sul. Mas à medida que esses países vão se reconstruindo, e direcionando seus investimentos não para a indústria bélica, mas sim agora para a reconstrução do parque industrial deles, esse mercado também ele vai diminuindo, né? Então as nossas exportações elas vão perdendo espaço, né? Para atenderem os mercados que antes a gente atendia durante a Segunda Guerra. A gente tem uma queda das manufaturas nas exportações, exatamente decorrente desse processo, né? E, por sua vez, as importações crescem, pois as tarifas de importação são mais baixas, o câmbio é valorizado e a demanda é reprimida tanto por bens essenciais como não essenciais, levando a um aumento de 75% das importações. Isso provoca um déficit comercial, né? Porque, por um lado, o Brasil no início tinha estabelecido um superávit comercial, mas principalmente com áreas inconversíveis, como a Alemanha, como a França, como a Itália, né? Que as suas moedas elas não tinham conversibilidade internacional. E decorrente desse aumento das importações, o que antes era superávit com os Estados Unidos passa a ser déficit. Tá? Então, em 47 a gente passa a ter de um superávit para um déficit de 300 milhões de dólares com os Estados Unidos, sendo 60% das nossas importações se direcionando aos Estados Unidos, né, e 40% das nossas exportações. Também não há grandes fluxos de capital em relação ao Brasil, né? Então aquela ideia de que a conta de capital atrairia uma maior entrada de capital estrangeiro não se concretiza efetivamente, né? E esse estado da crise externa em 47 é o que vai levar à transição da economia do governo Dutra, né, de uma perspectiva liberal e ortodoxa, para a fase B, né, onde ele passa a adotar uma política de maior contingenciamento das importações, de maior intervenção cambial e, ao mesmo tempo, uma política fiscal e monetária heterodoxa, mais expansionista, embora de forma moderada, para não pressionar também demais a inflação. Tá? Então se faz uma mudança da política cambial, se adotando um controle seletivo sobre importações, né? Onde nesse ponto a gente vai ter inclusive a lei dos similares,
em que se buscava fazer a importação de produtos que a gente não produzia internamente, né? Aquilo que já tinha um similar no Brasil, ele acabava sendo contingenciado, né? Então, todos aqueles produtos que a gente fez a substituição de importação, passou a produzir internamente, passam a perder a prioridade nas importações, tá? E ao mesmo tempo não se faz uma desvalorização cambial inicialmente, até por uma questão de tentar não importar inflação, né? Lembrando que esse é um problema herdado ali do governo Vargas e que é um dos pontos centrais do Dutra, né? Para ser resolvido. Então aqui nesse gráfico de pizza a gente pode ver a composição das nossas reservas, né? Era um total de 730 milhões de dólares. Desses 730, 37% eram de moedas não conversíveis, então a gente não conseguia usar efetivamente no mercado internacional. Metade das reservas eram em ouro, tá? E esse ouro ele era considerado estratégico, então ele não podia ser usado simplesmente. A gente estava num sistema de padrão ouro, né? E manter as reservas, as nossas reservas em ouro era fundamental para ter uma maior autonomia da política cambial. E dessa forma, só 13% das reservas acumuladas podiam ser utilizadas, né? Então isso restringia muito o espaço que a economia brasileira efetivamente tinha para participar, né, realizar a sua balança comercial, né? Ou seja, de 730 milhões a gente só tinha 90, algo em torno de 94,9 milhões de dólares, né, que era a moeda conversível à época, para poder ser utilizada no comércio internacional. Então isso explica, né, aquela situação que a gente já falou várias vezes que o Dutra ele sofria, o seu governo, de uma ilusão monetária, né? Uma ilusão de que ele tinha mais divisas internacionais que de fato ele tinha. Claro, se eu olhar o total, né, efetivo, era um valor muito alto, era quase 1 bilhão de dólares. Contudo, né, esse valor, boa parte não podia ser utilizada, né? Então a parcela que restava para ser utilizada no comércio internacional era irrisória, né? Então não havia tanto espaço de manobra para a realização da política externa brasileira. Uma das questões que a gente pode colocar, né, por que o Dutra não desvalorizou, não adotava uma política de desvalorização cambial para tentar ampliar nossas exportações, reduzir as importações e com isso tentar melhorar as condições das nossas contas externas, né, e estimular nossa economia. O primeiro ponto, né, como a gente já falou, era a questão do efeito inflacionário que se acreditava que teria, né, inevitavelmente, e o outro era um pessimismo das elasticidades, né? Então havia a ideia de que, por mais que houvesse o impacto da desvalorização do câmbio, a elasticidade renda e preço do café era muito pequena, né? Então, por mais que o café ficasse mais barato, ele era um bem de baixa elasticidade. Então, não mudaria tanto a exportação desse produto só pela alteração do câmbio. E poderia ser possível ter um efeito de desvalorização sobre outras exportações, evidentemente, mas não, nenhuma delas era tão vantajosas, pois normalmente eram destinadas a países com moedas inconversíveis, né? Então, o produto que o Brasil produzia que efetivamente atraía dólares era o café. E esse café, ele tinha, o câmbio não afetava tanto a sua demanda externa. Também havia um impacto sobre importações, né? Mas que era pequeno, né? Então a elasticidade de renda do país é grande e o preço acaba sendo menor, né? Então, por mais que se fizesse tendo uma maior ou menor desvalorização, o que importava era a elasticidade de renda
das importações, né? Então, se a renda crescesse mais, evidentemente as importações cresceriam mais, né? E se a renda crescesse menos, as importações também seguiriam por esse mesmo caminho. Então, não precisaria realizar uma desvalorização para tentar conter as importações, né? Era isso que se acreditava. Além disso, tinha um problema da seletividade, né, com a necessidade de intenção de importações de determinados produtos continuava, né? Então, em vez de se adotar de desvalorização, era mais fácil tu fazer o contingenciamento das importações, tá? O Dutra, né? Então, em vez de desvalorizar o câmbio, ele vai fazer controles do mercado cambial, né? Vai intervir nesse mercado, né? E vai ter algumas fases, basicamente três, tá? A primeira em 47, depois em 48 e por fim em 49. Em 47 ele faz um controle cooperativo não rigoroso, onde os bancos eles eram autorizados a vender 30% das suas reservas cambiais para o Banco do Brasil, né, que usava uma lista de prioridades de bens que poderiam ser importados. Em 48, um controle efetivo, né, com bancos autorizados a fazer depósitos no Tesouro Nacional, a partir de uma licença prévia para importar de acordo com prioridades do governo. Tá? Então, tinham bens que eram prioritários e outros não. E procurar também diminuir as importações e jogá-las para países com moedas fracas. Em 49, se adota um regime orçamento-câmbio, onde a coordenação entre câmbio disponível estava ligado à emissão de licenças de importação também. Tá? Nesse ponto vai existir um aparecimento de um mercado cinza, né, de um mercado paralelo do câmbio com corrupção para a obtenção das licenças de importação e um mercado negro de câmbio. Também vai se ter, junto aos controles cambiais, operações vinculadas com importadores que tivessem condição para exportar por igual valor, ficarem livres da licença prévia. E isso proporcionou, em alguma medida, um reequilíbrio do balanço de pagamentos, com a queda do preço das importações, uma recuperação das exportações com o aumento do preço do café, principalmente depois de 49, e uma mudança da posição dos Estados Unidos na Guerra Fria, onde já se aproximando ali da década de 50, se passa a ter uma postura de que a América Latina precisaria receber maiores fluxos de capital, até para não sofrer influência da União Soviética, né? Então, passado o plano Marshall, né, há essa virada de interesse para realizar o desenvolvimento dessas regiões, né, exatamente para impedir o avanço do socialismo no mundo. A política cambial ela vai ter alguns efeitos positivos sobre a industrialização brasileira, né? Então, dois efeitos principais são a proteção e a reserva do mercado, né, que permitiu aumentos do preço doméstico dos produtos industriais nacionais e maiores lucros para as empresas brasileiras. E o subsídio, né, entre aspas, né, um subsídio como consequência, né, com o custo de importação mais barato, né, e isso permitiu a importação principalmente de insumos para a realização de investimentos nas empresas, né, insumos, matéria-prima, bens de capital, ferramentas, né. No limite, essas políticas cambiais provocaram um aumento da lucratividade da indústria, né, que atraiu capital e gerou reinvestimento no setor, porém, né, também provocou uma pressão por crédito, algo que já tinha ocorrido no governo Vargas, o que vai fazer, né, nesse final, entre 49 e 50, o Dutra se adotar de uma política monetária mais frouxa, né, um pouco mais expansionista para poder atender também essa pressão por crédito, porque politicamente
era importante para o Dutra ter o apoio também dos industriais e eles se colocavam contra a liberalização do câmbio, né? A agricultura, por outro lado, teve uma reação fraca, né? Depois de 49, ela, com o aumento do preço do café, ela volta a crescer, mas principalmente parte da agricultura vai se voltar para o mercado doméstico. A inflação, tá? Ela havia uma identificação de que a causa dela era uma inflação de demanda, né? Então, os dois principais mecanismos indicados ali, inclusive do debate com Goudin, era uma diminuição do déficit público, né? Então, e uma diminuição do crédito ao setor doméstico. Então, é isso que vai começar lá no governo Dutra, né? Por isso também ele adota-se uma política mais ortodoxa para conter a inflação. A dificuldade que se tinha no início era o salário do funcionalismo público, a necessidade de inclusive, fazer uma valorização dele. E depois, né, de estabelecido isso, o efeito efetivo que teria sobre a inflação, né? Com uma política fiscal mais restrita, ocorreu uma contração de investimentos públicos, né, tanto federal quanto nos estados e municípios, e uma contenção do crédito do Banco do Brasil, né, com novas emissões de crédito zeradas nesse início do governo Dutra. Então, como vocês podem ver, tá, isso vai fazer com que no início do governo a gente tenha uma certa embora tenha um aumento da inflação, na sequência a gente tem um controle, né? Então, quando termina ali em 48, 49, a inflação fica mais ou menos estagnada do seu taxa de crescimento, voltando a crescer só lá em 52, aí já no governo do Vargas. Havia também algumas pressões em relação à política interna, né, como reclamações tanto por parte do setor industrial como dos assalariados, né, lembrando que a classe trabalhadora ela não vai ter no Dutra uma valorização do salário, né, na verdade o salário real dos trabalhadores urbanos vai cair em torno de 40%, e por outro lado os industriais reclamavam da inflação, da necessidade de crédito e tal. Os argumentos liberais que o Dutra defendia no início do governo vão perdendo força, né, com a desilusão internacional, e à medida que se aproximava as eleições, ele vai abraçando mais a prática heterodoxa e particularmente políticas de maior defesa, né, da indústria, né, que vão permitir uma substituição de importações, até no sentido de tentar angariar mais apoio político, né? Então, em 49 ele troca o ministro da Fazenda, né? Tira o Correia e Castro, que era mais ortodoxo, para colocar o Guilherme da Silveira, que era um representante do Banco do Brasil, um burocrata do Banco do Brasil, e isso vai levar, né, uma tensão de gerar crescimento dos investimentos públicos e uma ampliação do crédito do Banco do Brasil aos industriais. Também isso vai provocar uma retomada do processo inflacionário, embora, né, não chegue a explodir, né, como foi no período anterior, muito decorrente de problemas ligados aos alimentos, né, que é uma questão que mantém-se durante todo o período da substituição de importações, né, que é uma oferta inelástica dos bens agrícolas, e que só se resolve efetivamente a partir da Revolução Verde nos anos 70, né? A questão dos estrangulamentos externos e do preço dos bens exportados que não cresciam, com exceção do café, que não cresciam tanto. Além disso, né, o Dutra ele vai realizar algumas políticas no final do seu governo de caráter mais pró-indústria e também de caráter mais social, tá?
Então, apesar de liberal, ele vai acabar favorecendo a indústria, né? Alguns autores vão colocar que isso de maneira não intencional, foi mais por circunstâncias de garantir o apoio dos industriais, mas a gente pode observar em alguns documentos do governo Dutra, né, o entendimento de que a indústria ela era um setor muito relevante para o crescimento econômico e ela tinha que ser tratada com atenção, né? Então, embora não dê para dizer, né, que o Dutra era um desenvolvimentista pró-indústria, que nem o Vargas, que nem o JK, o Jango, etc., ele tinha sim essa preocupação, né? Né? Entendendo que a indústria era uma base de apoio e de sustentação do governo, até porque foi eleito, né, não por causa da ideia dele ser um liberal, mas por ele ser herdeiro do Vargas, né? Tanto que o Vargas, no início do governo, ele apoiava fortemente o Dutra, mas depois ele começa a ser mais crítico, na medida que o Dutra vai adotando políticas liberais e se afasta do governo, né? E começa a ter uma posição um pouco mais crítica, inclusive nos seus discursos no Senado. Embora escassos, né? Quando ele ia, ele batia no governo do Dutra e elogiava o próprio, né? Não existe também abandono ou reversão com preocupações relativas ao aparelhamento econômico da nação. Em algumas políticas de infraestrutura e de investimento de estatais, o Dutra dá continuidade, ele não abandona os investimentos feitos pelo Estado Novo, né? Então ele dá continuidade à Companhia Siderúrgica Nacional, à Companhia Hidrelétrica de São Francisco, é inaugurada no governo Dutra, ele finaliza a obra nesse período. Ele também tenta criar, implementar um plano que visava melhorar as condições de vida da população ao mesmo tempo que melhorasse a infraestrutura, que era o plano SALT, né? Então o SALT ele era um plano de alimentação, transporte e energia, né? Uma energia também voltada para a questão da comunicação, ah, em que havia uma convergência de burocratas técnicos, né? Então havia um entendimento da necessidade desse plano, né? Tu tinha uma equipe técnica bem treinada, né? Um plano bem desenvolvido, né? Amplo, mas à medida que o Dutra foi perdendo apoio também, ou pelo menos não tendo recebido o apoio financeiro que ele esperava dos Estados Unidos, ele vai ter uma falta de recursos orçamentários. Era um plano muito ousado, muito amplo, e por isso ele acaba não sendo implementado, né? Então, o grande sonho do Dutra no final do governo de realizar esse plano de desenvolvimento, né, e deixar um legado para o país, né, acaba não saindo do papel. Bom, então pessoal, aqui a gente encerra o governo Dutra, tá? Então, o que eu gostaria de ressaltar, assim, é que muitas vezes o governo Dutra é tratado como um parêntese, um interregno entre os dois governos Vargas, né? E não é estudado com a atenção necessária, né? Onde muitas vezes só se fala um pouco dessa política cambial, né? Do pêndulo dela e do plano SALT. Mas na verdade é um período muito rico, né? Que tem a continuidade do processo de substituição de importações, o contexto externo do governo Dutra é muito relevante, tá? Ele dá uma dinâmica muito própria ao período para entender o impacto do sistema de Bretton Woods, da reconfiguração do sistema monetário internacional pós Segunda Guerra Mundial. Então, apesar de muitas vezes ser menosprezado, vale a pena ser estudado com atenção, né? E cabe todo um espaço para maiores investigações sobre o período, tá? Só para finalizar, né, a última desilusão que o Dutra ainda vai ter
né, por um lado, da falta das divisas, né, da ilusão monetária, a desilusão do liberalismo, né, do quanto que os Estados Unidos apoiaria o Brasil, e ainda ele tem a desilusão da Copa do Mundo, né? Então ainda encerra o governo dele de forma melancólica com a derrota no Maracanã da seleção brasileira para o Uruguai, para fechar, né, a tampa do caixão da maneira mais triste que seria possível. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai discutir o segundo governo Vargas. Tá? Então, quando no final ali dos anos 50 já tem um período de campanha política, né? O Vargas ele vai viajar pelos estados brasileiros para tentar voltar ao poder. E na eleição ele vai disputar novamente com o Eduardo Gomes, né, que o Dutra derrotou, e depois o Vargas também vai derrotar o representante da UDN. Mas isso fica para a próxima aula. Tá? Então, bons estudos e a gente se fala. Até mais.